Olá, olá, gente. Estamos de volta à nossa parte número 4. Vamos dar seguimento à análise da teoria das invalidades, ok? Já enfrentamos as nulidades absolutas, vamos enfrentar agora as nulidades relativas, tá? É a segunda hipótese aí de nulidade. Nulidade relativa, que como você já viu comigo aí no bloco passado, também pode ser denominada em sua prova como anulabilidade. A gente vai seguir aquela mesma lógica. Qual é a lógica? Dentro de nulidade relativa, vamos verificar as hipóteses de ocorrência e as características. Então, seguindo a mesma lógica, dentro da nulidade relativa, hipóteses de ocorrência e características. Vamos começar com as hipóteses de ocorrência. Artigo 171 do Código Civil. O artigo 171 traz as principais hipóteses de ocorrência e nulidade relativa. O artigo 171, gente, joga aí na tela, por favor, afirma que além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Primeiro, incapacidade relativa do agente. Segundo, por vício, resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então aí as hipóteses. Incapacidade relativa do agente e vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Nesse cenário aí, você vai ter uma nulidade relativa. Na hora da prova, como eu mencionei há tempos atrás, as hipóteses de ocorrência vão aparecer, tá? Há várias questões sobre isso, inclusive aqui no exercíciozinho da apostila, já já a gente vai resolver umas questões versando sobre este tema. E estas hipóteses de ocorrência, elas irão aparecer. Não dá para você decorar todas. Pô, não dá. Você viu comigo há pouco? São 8 de nulidade absoluta, né? Somando essas duas da relativa, sendo que a segunda da relativa tem várias subhipóteses, né? Erro, dolo, coação, enfim. Não dá inúmeras hipóteses. Vai ser difícil você decorar isso. Você tem que ser inteligente. Você tem que potencializar o seu tempo. Você não vai precisar decorar todas as hipóteses de nulidade absoluta e nulidade relativa, porque observe e veja bem. Se a nulidade não for absoluta, ela é relativa. Se ela não for relativa, ela é absoluta. Então, basta você decorar um rol. Basta decorar um rol. Lhe aconselho que decore o rol das relativas, tá? Lhe aconselho que decore o rol das nulidades relativas. Por quê? Porque é um rol menor. Enquanto são 8 hipóteses lá da absoluta, aqui na relativa só são 2. Então é mais fácil você decorar. E na prova você vai fazendo por exclusão. Quando é que você tem nulidade relativa? A primeira hipótese é tranquila, incapacidade relativa do agente, e aí não tem mistério. E a segunda hipótese é por vício. Vício, tem lá, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Acabou. Fora disso aí, é absoluta, tá? É importante ainda, aqui nas hipóteses, que os senhores tenham em mente a redação dos artigos 3º e 4º do Código Civil. Artigos 3º e 4º do Código Civil que tratam de nulidade absoluta e nulidade relativa. Tá? Tem lá nulidade absoluta e nulidade relativa. 3º e 4º do Código Civil. Porque às vezes a prova pergunta assim: o ato praticado pelo pródigo, sem assistente. Aí você tem que saber, né? Pródigo é o quê? Incapacidade absoluta ou relativa? Excepcionais sem desenvolvimento mental completo, silvícolas, enfim. Remeta a nossa aula de número 1. Então você tem que saber aí o rol do artigo 3º e do artigo 4º do Código Civil. Vencidas as hipóteses da nulidade relativa, adentro as suas características. Características. A primeira característica da nulidade relativa é que ela atinge interesse particular. Ela vai atingir interesse particular. Já mudou tudo. A absoluta, você viu comigo há tempos atrás, atingia interesse público. A relativa, interesse particular. Aí vem a segunda característica. Em sendo interesse particular, ela apenas pode ser arguída pelos legítimos interessados. Só pelos legítimos interessados. Só por eles. Não é mais por qualquer pessoa. Não cabe mais um terceiro arguir, não cabe mais Ministério Público arguir, não dá mais para o juiz reconhecer de ofício. Nada disso. Agora, só pelos legítimos interessados. Além disso, senhores, tem prazo.
nós temos um prazo de arguição, um prazo decadencial de arguição. Prazo decadencial de arguição, que em regra será de 4 anos. Então, ofende interesse particular, não é mais público, só pode ser arguída pelos legítimos interessados e, além disso, temos agora um prazo decadencial de arguição. Um prazo de, em regra, 4 anos. Está lá no 178, joga na tela. Olha lá. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se anulação do negócio jurídico, contado 1. No caso de coação, do dia em que ela cessar. 2. No de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. 3. No de ato de incapazes, no dia em que cessar a incapacidade. E 178 traz a exceção do prazo de 2 anos. Olha lá. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se anulação, será este 2 anos, a contar da data da conclusão do ato. Pois bem, prazos decadenciais, em regra de 4 anos, excepcionalmente de 2 anos. Então, interesse particular só pode ser arguído pelos legítimos interessados. Agora tem prazo. Seguindo aí nas características. A decisão que reconhece nulidade relativa ou anulabilidade tem efeitos ex nunc. Ex nunc. Não retroage. Tem efeito ex nunc, não retroage. É justo por isso que afirma-se, que a nulidade relativa é ope iudice. Não é ope legis. Não se opera de pleno direito. Ela é ope iudice. Depende de decisão judicial. Demanda a decisão judicial. Então, ela não se opera de pleno direito. Ela é ope iudice, porque os efeitos da decisão não retroagem. São ex nunc. São para frente. Não retroagem. São ex nunc. São para frente. Então, já trabalhamos com as hipóteses de nulidade absoluta e as suas características, e as hipóteses de nulidade relativa e as suas características. Vamos ver como é na hora da prova agora, tá? Joguei na tela para mim uma questão de 2011. FCC, TRF, Primeira Região, Analista Judiciário. No negócio jurídico A, foi preterida a solenidade que a lei considera essencial para a sua validade. Já vou marcando aqui para ganhar tempo. Negócio jurídico A, nulidade absoluta. Está lá no 166. O negócio jurídico B não reveste da forma prescrita em lei. Negócio jurídico B, nulidade absoluta. Também está no 166. O negócio jurídico C foi celebrado com adolescente de 17 anos de idade. Se foi celebrado com adolescente e tinha 17, a nulidade é relativa, porque ele tinha entre 16 e 18. Então, era relativamente incapaz. E o negócio jurídico D possui vício resultante de coação. Já o D, como possui defeito, vício, também é nulidade relativa. Nestes casos, de acordo com o Código Civil brasileiro, são nulos. Ora, o nulo é o absoluto, né? Você vai perguntando anulável. Somente os negócios A e B. Letra A. Olha como tem que conhecer as hipóteses e olha como você tem que dialogar com os artigos 3º e 4º. Tem que conhecer as hipóteses e tem que dialogar com os artigos 3º e 4º do Código. Tem que saber. 3º e 4º, 166 e 167 e 171. 3º, 4º, 166, 167 e 171. É assim que pinta na hora da prova. Acontece o seguinte, apesar do Código Civil tratar do plano das invalidades, trazer essa teoria das invalidades, do Código Civil trabalhar com as nulidades e as anulabilidades, o legislador civilista, após consignar tais invalidades, pensou também que, por vezes, é interessante que o ato seja conservado. Por vezes é interessante que o ato seja conservado. Sempre que possível, nós devemos tentar conservar o ato. O ato deve ser conservado
para que a vontade manifestada permaneça, para que haja segurança. Porque a ideia, gente, é que os negócios celebrados sejam cumpridos, sejam exigidos, permaneçam. E justo por isso, trouxemos o princípio da conservação dos atos. Princípio da conservação dos atos. Então, depois de tratar de todas estas invalidades, veicula ao Código Civil o princípio da conservação dos atos. Princípio da conservação dos atos que se subdivide em 3 braços. Conversão substancial, convalidação e redução. Então, após tratar todas as invalidades, nulidades absolutas, nulidades relativas, o legislador civilista regula acerca do princípio da conservação dos atos. E afirma que esse princípio da conservação se divide em 3 pernas: conversão substancial, convalidação e redução. Vou começar tratando da conversão substancial. Conversão substancial, que é um remédio para o negócio nulo, segundo o artigo 170. Nulo, segundo o artigo 170. Se você estiver diante de um negócio nulo, diz o artigo 170, desde que seja conservada a manifestação de vontade originária. Então, se você estiver diante de um negócio nulo, afirma o artigo 170, desde que, repito, seja conservada a manifestação de vontade originária, bem como aproveitados os elementos materiais do negócio jurídico, bem como aproveitados os elementos materiais do negócio jurídico, é possível a conversão substancial, do negócio nulo em outro. É possível a conversão substancial do negócio nulo em outro. É possível esta recategorização. Então você vai poder converter, você vai poder recategorizar. É nulo, você aproveita a manifestação de vontade originária, aproveita os elementos materiais e o quê? Recategoriza. Converte em um válido. É assim que você deve proceder. É desta forma que você deverá proceder. Eu vou lhe dar exemplo para você entender. Imagina o seguinte. Imagina que você fez uma compra e venda de um imóvel cujo valor é superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Você realizou uma compra e venda de um imóvel cujo valor é superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. E você fez isso através de um instrumento particular. Então você realizou a compra e venda de um imóvel cujo valor é superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. E você fez isso através de um instrumento particular. Qual é a consequência disso? Nulidade absoluta. Lá no artigo 166. Se a lei exigir uma forma
e você desrespeitar essa forma, a consequência será nulidade absoluta. Está lá no artigo 166. Ocorre que o artigo 170, 170, permite que você realize, na hipótese de negócio nulo, uma conversão substancial. Permite que você realize uma conversão substancial. O que é isso? Que desde que você aproveite a manifestação de vontade originária, bem como os elementos materiais do negócio originário, você converta substancialmente em um negócio válido. Você recategorize substancialmente em um negócio válido. Luciano, me dá um exemplo aí. Eu posso converter essa compra e venda em uma promessa de compra e venda. Em uma promessa de compra e venda. Porque a promessa de compra e venda tem forma livre. Artigo 462. Tem forma livre. Artigo 462. Como a forma é livre, é possível que se realize essa conversão substancial. E você vai aproveitar a vontade originária, porque alguém queria vender e alguém queria comprar. A intenção está mantida. Você vai aproveitar os elementos materiais do negócio originário, preço, forma de pagamento, local de pagamento, tudo direitinho. E vai, recategorizar. Vai fazer uma conversão substancial. Está aí o primeiro e principal exemplo de prova acerca disso. O segundo exemplo que costuma pintar em prova diz respeito à nota cambial ou título de crédito. Nota cambial ou título de crédito nula por vício de forma. Nota cambial ou título de crédito nula por vício de forma. Então tem um vício de forma qualquer. De forma qualquer. Qual vício, Luciano, de forma que existe? Ah, tem negócio de assinatura no verso, anverso, data, fiador, avalista, enfim. Há um vício de forma qualquer. E ela é nula. O que acontece? Pode ser recategorizada, pode ser convertida em uma o quê? Em uma confissão de dívida. Então ela pode ser recategorizada, ela pode ser convertida em uma confissão de dívida. Tá bom? Então tá aí a análise da conversão substancial, o primeiro braço do princípio da conservação dos atos, artigo 170, aplicável ao negócio nulo, ok? Vou fazer só a leitura do artigo 170, que é um dos artigos de redação pior, enfim, uma das piores redações do Código Civil, mas vou fazer a leitura que de vez em quando a prova cobra a redação do artigo. Como a redação dele é muito ruim, é bom que você tenha uma leitura prévia dele, tá? Joga aí na tela. Olhe que aula de português. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este, quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvesse prevista a nulidade. Confuso. Confuso. A redação é ruim. Tá? Mas a ideia é essa. A ideia é essa que eu lhe dei. É nulo, você vai pegar os elementos materiais, vai pegar a vontade exteriorizada, vai aproveitar isso tudo, e vai converter e vai recategorizar em um negócio válido. Beleza? Tranquilo? Observações. Primeira, não confundir conversão substancial, não confundir conversão substancial com conversão legal. Não confundir conversão substancial com conversão legal. Pois na legal, a própria lei já indica em qual instituto será convertido. Pois na legal, a própria lei já indica
em qual instituto será convertido. A lei direciona. A própria lei já indica, ela direciona. Exemplo, artigo 431. 431. 431 do Código Civil. O artigo 431 do Código Civil dá o norte, por exemplo, lá no que diz respeito à proposta e à aceitação. Proposta e aceitação em contrato. O artigo 431 diz assim, ó. A aceitação, está lá no 431, basta conferir. A aceitação fora do prazo, com adição, modificação ou restrição à proposta, implicará em nova proposta. Não é aceitação, é nova proposta. A lei já converte. Então, se eu viro para Júlio aqui hoje e falo, Júlio, eu estou vendendo meu celular, R$700 à vista. Aí Júlio fala, Luciano, aceito pagar R$700 em 2 vezes. Ele não está aceitando. A lei disse, como o Júlio modificou, essa aceitação dele converte-se legalmente em uma nova proposta, em uma contraproposta. A conversão é legal. A lei já indica em que vai converter. A lei já dá o norte da conversão. É diferente da substancial. Aqui na substancial a lei traz uma regra geral e você fica imaginando. Fica tentando dar um jeito. Ok? Beleza? Segunda observação. Não confundir. Não confundir. Conversão legal. Conversão legal. Com vontade negocial alternativa. Não confundir conversão legal com vontade negocial. Conversão substancial, gente, retifica aí. Não confundir conversão substancial, retifica aí, substancial, com vontade negocial alternativa. Então, não confunda a conversão substancial com vontade negocial alternativa. Pois esta, a vontade negocial alternativa, esta é quando o próprio contrato ou negócio, né? Próprio contrato ou negócio, trouxer uma cláusula, é quando o próprio contrato ou negócio trouxer uma cláusula indicando que na hipótese de invalidade, converte-se em outro negócio. Que na hipótese de invalidade, converte-se em outro negócio. Você tem lá um contrato de compra e venda. Aí no final tem uma cláusula dizendo assim, ó, caso a compra e venda em questão seja invalidada, as partes já deixam pré-ajustados, que deve ser aproveitada a manifestação de vontade e os elementos materiais do negócio, e esta compra e venda deve ser convertida em uma locação. É o próprio contrato que já traz lá. Então, conversão legal, substancial é uma coisa, legal é outra, e vontade negocial alternativa é outra. Cuidado para não confundir essas 3 coisas. Ok? O segundo instituto da conservação dos atos é a convalidação. Convalidação que pode ser chamada em sua prova de diversas formas, viu? Joga aí na tela. Isso tudo aí é sinônimo, ó. Convalidação, saneamento, confirmação, ratificação. Então, convalidação, saneamento, confirmação, ratificação, vários sinônimos. Vários sinônimos. Tudo isso é sinônimo. Então, se a prova se fizer referência a ratificação, saneamento, convalidação, confirmação, é tudo a mesma coisa. Premissa. Você só aplica a ratificação ao anulável. Só. Só ao anulável. O nulo não ratifica. Você só convalida o anulável. Artigo 169. 169. Então você pode até carregar com a sua prova com a seguinte ideia. Anulável eu convalido, nulo eu converto. Nulo, conversão substancial, anulável, convalidação. Perfeito. Artigo 169. Tranquilo. Essa convalidação, ela pode ser feita de forma expressa ou tácita, desde que não prejudique interesse de terceiro. Então, ela pode ser feita de forma expressa ou tácita, desde que não prejudique interesse de terceiro. Imagina o seguinte exemplo. Um menor, 17 anos de idade,
comprou um imóvel sozinho. Ou vendeu um imóvel sozinho. Então, menor de 17 anos de idade, comprou ou vendeu um imóvel sozinho. É anulável. Porque se ele tinha entre 16 e 17, ele necessitaria de uma assistência. Beleza? É anulável. Tranquilidade. O seu assistente, em querendo convalidar, pode fazê-lo de duas formas. Primeira forma, de uma maneira expressa. Não tem lá o contrato em que só tem a assinatura do menor? O assistente vai lá e assina do lado. Pronto, acabou. Não tinha que ter intervenção do assistente? Foi lá e convalidou, ratificou, confirmou, saneou. Tudo isso sinônimo. Vai lá e assina. Segunda forma, de uma maneira tácita. Como assim tácita, Luciano? Cumpre o contrato. Cumpre o contrato. Ou ainda, deixa transcorrer prazo compatível. Cumpre o contrato, deixa transcorrer prazo compatível. Enfim, realiza prazo compatível para anulabilidade, né? Porque lembre, o prazo para arguir anulabilidade, em regra, é decadencial de 4 anos ou 2, né? Então deixa o prazo transcorrer. Então ele vai convalidar de forma tácita. Cumpre, ou então deixa transcorrer o prazo. A convalidação, através da modalidade tácita. Quando você deixa o prazo transcorrer e não faz nada, a gente diz na prova que deixou o prazo transcorrer em albis. Em albis é em branco. Então toda vez em direito que você escutar essa expressão, deixou transcorrer o prazo in albis, em branco, não fez nada, e aí convalidou, você vai estar diante de uma convalidação tácita. Então pode ser expressa, vai lá e assina, ou tácita, deixou o prazo transcorrer e não fez nada, ou até mesmo deu cumprimento ao negócio. No quinto e último bloco, retornarei com a análise da redução e adentrarei no plano da eficácia. Até daqui a pouco.